Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Mundim. Para quem não me conhece, vou me apresentar rapidamente. Sou advogado, tenho mais de 13 anos de experiência na área do direito e hoje minha missão é auxiliar empresários, profissionais da área de saúde, da área de estética, a trabalharem de forma segura, sem sobressaltos jurídicos. E para isso, eu criei esse mini curso sobre contratos para clínicas de saúde e estética. E eu gostaria de compartilhar com vocês conhecimentos básicos sobre contratos, para que você entenda o mínimo necessário sobre esse instrumento tão importante para o dia a dia do teu negócio, ok? Então, como a gente vai falar sobre contratos, o primeiro passo é explicar para vocês o que um contrato. E a gente vai tentar fazer isso de uma forma bem simples, acessível, tentando descomplicar ao máximo a linguagem. A ideia é que você realmente entenda. É para ser sem juridiquês, é para ser sem aquelas palavras difíceis. E é óbvio, a gente sempre vai estar à disposição de vocês nas redes sociais, e em qualquer outro meio que vocês consigam nos encontrar para que haja uma interação e que a gente possa te ajudar de forma mais eficiente, tudo bem? Primeira coisa que a gente precisa falar sobre contrato. O que é um contrato? Então, basicamente, um contrato é um acordo entre duas ou mais pessoas ou empresas, né? Então, basicamente, uma pessoa se compromete a fazer algo em troca de uma outra coisa. Normalmente um serviço em troca de dinheiro, ou um produto em troca de dinheiro, ou pode ser até mesmo uma troca de serviços, uma permuta. Então o contrato nada mais é do que um acordo entre as partes. E esse contrato, a gente fala sempre, que a gente fala de contrato, a gente pensa num contrato escrito, que é a forma mais segura e mais correta. Mas mesmo um acordo verbal, ele é um tipo de contrato e a legislação brasileira ela prevê isso. Então, se você se compromete a fazer algo com alguém verbalmente, também é um contrato. Óbvio que um contrato escrito te dá muito mais segurança e é sobre isso que a gente vai falar aqui agora, ok? Para uma clínica de saúde, de estética, você tem diversos tipos de contrato que você pode utilizar. Então, você vai ter contrato com teus clientes, com os teus fornecedores, com os teus funcionários, com todo mundo. Então, são diversos tipos e a gente vai falar brevemente sobre cada um deles aqui para que você fique mais seguro. A ideia é que você entenda o básico sobre contratos e dessa forma você já vai evitar muitos problemas no futuro, beleza? Então, explicado o que é um contrato, vamos passar aqui ao que são elementos básicos para um contrato ser válido. E o primeiro elemento que um contrato precisa ter é uma oferta. Então, ou dependendo do tipo de contrato que você for utilizar, o objeto do contrato, né? Basicamente é sobre o que aquele contrato trata. Então, vai ser um tratamento de saúde, vai ser um tratamento estético, é um produto que está sendo vendido. Então, essa oferta, esse produto, esse serviço, ele vai estar estabelecido por esse contrato. Você, como fornecedor de serviço, ou fornecedor de produto em alguns casos, você vai entender, você vai oferecer algo ao teu cliente. O teu fornecedor, ele vai te oferecer eventualmente um equipamento. O prestador de serviço que está trabalhando para você vai te oferecer o serviço dele. Então é esse o objeto do contrato. É muito importante dizer o seguinte: sem uma oferta clara, sem um objeto claro, não tem como começar um contrato. Então, o primeiro passo é estabelecer exatamente sobre o que aquele contrato vai tratar, beleza? Após a oferta, a gente tem a fase da aceitação, em que a outra parte, se o contrato for seu para com o paciente, outra parte é seu paciente. Se o contrato for num fornecedor com você, outra parte é você mesmo. Então, é a aceitação, onde a outra parte vai aceitar esse contrato. Então, eu vou aceitar aquela oferta, vou aceitar aquele serviço por aquele valor, ok? E aí, isso vai ser estabelecido no contrato ali, que a parte aceita aquela prestação de serviço e se obriga ali à contrapartida. Então,
vamos pensar num contrato de fornecimento de um equipamento qualquer para a tua clínica. A parte, o fornecedor vai oferecer e você vai falar sim, eu aceito. É basicamente isso, de forma bem simples, ok? Então, a partir do momento que há aceitação, existe um acordo. Então, e aí existe o primeiro passo, né, o início de um contrato. Então, essa aceitação ela deve corresponder exatamente à oferta que o contratante ofereceu para que que esse contrato seja válido. Acho que creio que tenha ficado claro para vocês. E repito, a gente sempre vai estar à disposição para ajudá-los nisso aqui. O próximo elemento essencial do contrato são as obrigações. Então, quando você faz um acordo, você se obriga a algumas coisas. Então, por exemplo, se você está contratando um equipamento, o fornecedor se obriga a entregar o equipamento, ele se obriga a ter ali um prazo de entrega, ele se obriga a te dar uma garantia, a te dar uma assistência técnica, a te dar um treinamento. Essas obrigações vão estar previstas no contrato. E você, por outro lado, se compromete a pagar, a fazer ali o uso de forma correta, dependendo do tipo de equipamento, entre outras coisas. Então, as partes passam a ter obrigações uma para com a outra. Então, vamos lá. A gente teve uma oferta, uma aceitação e agora nós temos obrigações das duas partes. Um contrato sem uma obrigação é como se fosse um presente. Então, olha, eu vou te dar um serviço, eu vou te dar um produto, você não precisa fazer nada para mim, não. É um presente. Aí não é exatamente um contrato, né? O contrato ele presume que haverão obrigações de ambas as partes. E o mais comum eu te dou um serviço, você me dá dinheiro. Eu te dou um serviço e você me dá um outro produto, se for uma permuta. Coisas nesse sentido, ok? O contrato também ele tem que demonstrar que as partes elas têm a intenção de criar relações legais, ou seja, elas devem querer que aquele contrato seja válido. Então o contrato vai estabelecer aquilo ali, que as partes elas entendem o objetivo daquele contrato, que elas concordam com o objetivo daquele contrato, que elas declaram que aquilo ali é realmente a vontade delas, livre, desimpedida, sem nenhum vício de consentimento, sem nenhuma ameaça, por exemplo. Então, o contrato, ele também, para que ele seja válido, ele precisa ter essa intenção livre de quem está firmando o contrato, né? Se não houver uma intenção de criar um contrato, o acordo não tem força de lei. E aí, quando a gente fala de força de lei, é que o contrato ele faz lei entre as partes. Aquilo que é lei vale para todo mundo. O contrato vale entre duas pessoas, três pessoas, entre quem está assinando ali, mas ele vale como lei entre as partes, ok? O próximo passo a ser observado para que um contrato tenha validade é a capacidade das partes. Nem todo mundo tem capacidade para firmar um contrato. E aí, quando a gente fala de capacidade, é de capacidade legal. Então, um menor de idade, ele não tem capacidade legal de firmar um contrato. Uma pessoa que está interditada judicialmente, ela não tem capacidade legal de firmar um contrato. Uma pessoa que tem Alzheimer, eventualmente está fora das suas faculdades mentais perfeitas, ela também não tem condição de firmar um contrato. Sempre que a pessoa não tiver capacidade plena de firmar o contrato, ela deve ter a assistência de uma pessoa responsável. Então, um menor, os pais serão responsáveis por ele nesse contrato, vão representar ele nesse contrato. Uma pessoa interditada, a pessoa que é responsável pela curatela dessa pessoa vai ser responsável pela representação dela neste contrato. Então, basicamente, você vai se atentar se aquela pessoa que está assinando contrato contigo, se aquela empresa está assinando contrato contigo, se a pessoa que está assinando tem a capacidade de assinar. No caso de empresa, a gente precisa até fazer um adendo. Se aquela pessoa que está assinando o contrato, se ela é a sócia da empresa, se ela tem uma procuração da empresa para assinar o contrato, porque um contrato assinado por alguém que não tem legitimidade para assinar, não tem validor nenhum. Então, a capacidade de assinar o contrato deve ser observada por vocês, ok? Então, basicamente, esses são os requisitos básicos para um contrato. E aqui eu vou trazer um exemplo
prático para que vocês entendam de forma definitiva. Vamos imaginar que você está contratando um profissional novo para a tua clínica e você vai aplicar diversos elementos aqui do contrato nesta contratação. A oferta vai ser o salário que você vai pagar para aquele funcionário. Salários, benefícios, eventualmente vale alimentação, um vale transporte, plano de saúde, seja lá qual for o benefício que você vai oferecer. Mas salários e benefícios são a oferta que você está fazendo para aquele funcionário. O funcionário, quando ele aceita o contrato, ele está dizendo sim, eu aceito o contrato e estou firmando esse acordo com você. Então você já tem a oferta e já tem a aceitação. A partir daí, a gente passa a ter as obrigações de ambas as partes. O profissional vai trabalhar para você, ele vai cumprir as regras da tua empresa, ele vai cumprir as determinações que você der a ele, e você vai pagar o salário, pagar os benefícios. Então, basicamente, vocês trocam o trabalho pelo salário. As obrigações de ambas as partes estão claras aqui. Ambas as partes tentam uma intenção de criar um contrato legal e são maiores de idade, são responsáveis por si próprios e têm capacidade de firmar o contrato. Então, todos os elementos estão preenchidos aqui. Acredito que tenha ficado claro e será um prazer ajudá-los nas redes sociais, caso haja necessidade, tudo bem? Concluindo, então, um contrato precisa de oferta, aceitação, obrigação, intenção de criar relação legal e capacidade das partes. Com isso, o teu contrato vai ter validade e você não vai ficar com um documento que te transparece uma falsa segurança e, na verdade, está te deixando na mão. Ok? Eu espero que essa aula tenha te ajudado, tenha esclarecido os fundamentos básicos de um contrato. E na próxima aula a gente vai falar sobre contratos com fornecedores e parceiros. E aí a gente vai poder entrar um pouquinho mais nessas questões. Tudo bem? Até mais. E lembrando, a próxima aula você vai receber pelo teu e-mail amanhã. Até mais.